Agora vamos dar início à nossa aula de história. Hoje em história, nós vamos estudar os lugares de memória na cidade. Pega um livro de história de vocês, abram na página 51. Vamos lá? Depois de conhecer e pesquisar algumas ruas da cidade onde moram, os alunos da professora Fernanda ficaram intrigados com o que descobriram. Veja o que o Urbano, ele está falando para a professora. Professora, algumas ruas que fazem parte da memória da cidade estão na região do centro. Marina fala também. Isso acontece porque essa área é mais antiga. E a professora Fernanda responde para eles. Sim, os centros das cidades geralmente concentram muitas de suas histórias e memórias. Aqui nós temos na primeira questão, na cidade onde você mora, as ruas históricas também estão localizadas na região central. Troque informações sobre o assunto com os colegas e professor. Aqui nós temos o bairro de Jaraguá, né? O bairro de Jaraguá é um bairro histórico, certo? E temos outros, como o centro também, a Rua do Sol, ali tem várias igrejas ali que são históricas. Vamos ler aqui esse pequeno texto. A conversa com a turma possibilitou a professora dar continuidade ao assunto. Ela explicou que, além dos nomes das ruas e das memórias dos moradores, existem outros elementos da cidade que permitem compreender a sua história. Os marcos históricos, ele pode ser acontecimento, espaços, construções ou monumentos que remetam a eventos relevantes para a história local, regional ou nacional. Por meio dos marcos históricos, a população mantém vivas as memórias importantes para a história da cidade. Veja alguns exemplos de monumentos e a importância histórica de cada um. Logo abaixo, vocês leiam o que está falando, né, desses monumentos. E vamos para a página 50, na página 52. Na página 52, toda a cidade ela possui centro histórico, local de sua fundação e área onde os primeiros núcleos urbanos se organizaram. Em geral, as construções do centro histórico são parte dos marcos da cidade, que preservam as memórias do lugar. A segunda questão aqui na página 52 fala: você já visitou o centro histórico da sua cidade? Se sim, escreva um pequeno texto sobre quais elementos existem nesse espaço, guardam a memória da cidade. Nós temos no centro a antiga biblioteca, né? Temos também a Assembleia, a Igreja da Catedral, né? A Igreja da Catedral. Aqui nós temos a poesia e a cidade. Ao longo da história, as cidades foram temas de romances e poesia. Leia o trecho do poema do escritor Ítalo Calvino.
Leiam com bastante atenção, visualize a imagem que se encontra ao lado do poema, certo? Para depois vocês responder as questões abaixo. Agora vamos à página 53. A primeira questão da página 53. A professora Fernanda abordou alguns elementos que fazem parte da memória da cidade. No quadro abaixo, circula as palavras que dizem respeito a esses elementos. Vocês vão fazer um círculo ao redor desses elementos, que falam sobre esses elementos, certo? A segunda questão. Desde muito antigamente, as pessoas utilizam diversos tipos de representação artística para retratar e preservar a memória das cidades e de seus habitantes. Sabendo disso, faça o que se pede. Analise as imagens a seguir e escreva abaixo de cada uma o meio utilizado para registrá-lo. A letra B. Ela representa o mesmo lugar, se sim, qual? Letra C. De que maneira essas representações estão associadas à memória da cidade? Agora vamos à página 54. Atualmente, qual é o meio mais comum e popular utilizado para registrar o cotidiano na cidade? Qual é esse meio, né? A gente utiliza muito. Inclusive, esse aparelho que eu estou gravando esta aula, a gente utiliza ele. Quarta questão. Os nomes das ruas da cidade são uma forma de conhecer a história, o local ou do país. Quais os nomes de ruas geralmente estão associados à memória do lugar onde vivemos? Marque com X as opções corretas. Quinta questão. Explique com suas palavras o que são marcos históricos. Sexta questão. Cite alguns marcos históricos presentes na cidade onde mora. Certo? Aqui eu finalizo a nossa aula, certo? Peço a vocês que respondam a revisão de português. Logo, logo eu estou postando no nosso grupo o gabarito, certo? E amanhã aguardo vocês na nossa prova de português. Lembrando que não podem postar a prova no grupo, ok? Qualquer dúvida, tira comigo no privado, certo? Tia para por aqui. Desejo a todos um ótimo dia e beijo no coração.